Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Primeiramente, dirijo uma saudação ao Padre Ricardo, administrador paroquial desta paróquia, ao seu colaborador, diácono Rogério e vice Rogério. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos aqui congregados pelo Espírito de Deus, somos a família de Jesus, e ao mesmo tempo somos os seus discípulos. Como igreja, nós caminhamos no discipulado, aprendendo com o nosso mestre, que é Jesus. Então, diante da palavra de Jesus, todos nós somos discípulos, e Ele é o nosso mestre. É Ele quem nos instrui, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos exorta, por meio então dos santos evangelhos. Às vezes podemos cair no grande erro de achar que Jesus disse algum ensinamento só para o povo lá do seu tempo. Não, Ele também fala para nós no nosso hoje, que a palavra de Deus é sempre atual. A palavra ilumina a nossa realidade. A palavra também desperta em nós a fé, desperta em nós a necessidade de uma vida convertida, de uma vida toda de Deus. E o grande perigo, às vezes, é a gente fazer uma leitura superficial da palavra de Deus. Muitas pessoas fazem assim, uma leitura superficial, ou então fica fixado apenas num versículo ou numa palavra e distorce o sentido do ensinamento de nosso Senhor. Nós acabamos de ver aqui um pequeno trecho de Lucas, do capítulo 8, 3 versículos, 19, 20 e 21. Então, se a gente fizer uma leitura muito rápida, nós vamos achar que Jesus está sendo ríspido com sua mãe, No de São Mateus, na passagem de São Mateus, ele pergunta: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Aqui ele não faz essa pergunta, mas ele já diz, ele já é mais direto, Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Segundo o ensinamento da nossa igreja, Jesus não teve mais irmãos carnais. Esses irmãos aqui de Jesus eram os primos de Jesus, provavelmente filhos de Maria de Cleofas, que era irmã da mãe de Jesus. Então, eram os primos de Jesus, juntamente com a sua mãe, que estão procurando Jesus naquele momento ali, mas impedidos porque uma grande multidão estava também ouvindo o ensinamento de nosso Senhor. Ele estava numa casa, a multidão ali se apertava para ouvir o mestre, e sua mãe e seus irmãos querem te ver. Olha. Então aqui, Jesus quer mostrar que, ao fazer a vontade do Pai, Ele quer abrir os seus braços e o seu coração para mostrar que os laços familiares são importantes, sim. Agora, existe na igreja uns laços que espirituais. Ou seja, Ele quer alargar o seu coração para que a sua família se torne numerosa, incontável. Aquilo que Deus prometeu a Abraão: te darei o quê? Uma grande descendência, uma descendência numerosa, e sobre ti abençoarei todas as famílias. Então é isso que está se cumprindo. Em Jesus Cristo, nós também nos tornamos irmãos de Jesus. De Mateus ele fala, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Ele vai alargando esses horizontes para que nós compreendamos que a igreja é a família de Jesus. E todo batizado, toda batizada, ao assumir conscientemente o seu batismo, ao se tornar filho de Deus, obviamente se torna irmão de nosso Senhor Jesus Cristo e também filho da Virgem Santíssima. Poucos dias celebramos Nossa Senhora das Dores, e Jesus no alto da cruz, o que ele diz? Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Olha,
Então é isso que está acontecendo na história da salvação. Jesus nos deu por mãe a sua mãe. E nós nos tornamos filhos de Maria e também irmãos de Jesus. Então aqui não está menosprezando o papel da sua mãe na história da salvação, não está colocando Maria em segundo plano, não, pelo contrário. Ele está mostrando que todo aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, se torna membro da sua família. E Maria foi aquela que compreendeu a vontade de Deus e praticou a sua palavra. O que Isabel disse? Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então, antes dos evangelhos serem escritos, Maria já vivenciava e vivia o evangelho, a palavra de Deus no seu coração e na sua vida. Em outras passagens de Lucas, ela guardava e meditava todos esses acontecimentos da história de Jesus, da vida de Jesus, em seu coração. Está vendo? Então, a mulher que guardava os acontecimentos, meditava em seu coração e praticava. Os evangelhos foram escritos bem depois, mas Maria já vivenciava a palavra de Deus. Então, dentre todos os discípulos, ela é a primeira entre todos aqueles que querem ouvir e praticar a palavra de Deus. Ouvir e praticar. Não basta apenas ouvir, mas é preciso também praticar, porque eu posso decorar a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Bonitinho, decorar. Mas se não houver uma prática, nada adianta. A gente vê pessoas aí citando trechos bíblicos, mas só da boca para fora, mas não tem uma prática de fé, não tem uma vivência, não está enraizado na sua comunidade, não pratica a palavra de Deus e menos ainda não tem amor ao próximo. É incapaz de amar, de se abrir ao amor de Deus, de se colocar a serviço desse amor. Está vendo? Então, amados irmãos e irmãs, nós somos discípulos do Senhor, como discípulos temos nos alimentar também da palavra. A igreja é muito sábia, onde propõe todos os dias a liturgia diária, as leituras bíblicas, nós podemos, se der para ler todas, o Evangelho, para a gente meditar, refletir, praticar, para ter os mesmos sentimentos de Jesus e Nossa Senhora. Aí sim a gente vai moldando, o Espírito de Deus vai moldando em nós o homem perfeito que é o Cristo Senhor. Esse é o objetivo da vida cristã, a santidade. Então, até chegar à estatura do homem perfeito. Então, o mais perfeito é o Cristo Jesus, e depois dele a sua mãe. Então, a gente caminha para isso e a palavra também nos ajuda a compreendermos a vontade de Deus e a praticar, colocar o ensinamento de Deus no centro da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho. Triste é aquele que às vezes conhece, mas não pratica. Triste é aquele que já leu a Bíblia 10, 12 vezes, mas a sua vivência de fé é um desastre. Não tem um amor à Virgem Santíssima, não tem um amor aos irmãos da comunidade, vive uma fé muito individualista, muito voltada para si. Mas a leitura, o ensinamento de Deus e a prática nos convidam a viver a nossa fé em comunidade. Claro que o ato de crer ele é pessoal, mas essa fé é vivida dentro de uma comunidade de fé. Louvado seja Deus pela vida dessa paróquia, 4 anos vai celebrar de sua fundação. Louvado seja Deus por cada membro desta comunidade, das outras comunidades que compõem a paróquia, porque estão perseverando no amor, estão colocando em prática o ensinamento de nosso Deus, Jesus Cristo, estão assim fortalecendo os laços espirituais dessa grande família que é a igreja. Nós somos uma família e dentro da igreja ninguém deve se sentir sozinho, desamparado, porque tem o padre com uma responsabilidade maior, mas tem os nossos irmãos também que nos ajudam a levar a nossa cruz, por mais pesada que seja. Como o apóstolo Paulo disse, suportai-vos uns aos outros no amor, ou seja, ser suporte para o outro dentro da comunidade. Aí temos que ter um olhar de Jesus, o sentimento de Jesus também, o coração de Jesus para acolher, para compreender, para perdoar, para amar e ajudar a pessoa a crescer no discipulado. A pessoa compreender que vale a pena sim ser cristão, vale a pena sim pertencer à Santa Igreja Católica, vale a pena sim ser membro da família de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nos deu por mãe a sua própria mãe.
E hoje a igreja celebra a memória de alguns mártires, né? Mártir é aquele que derramou o seu sangue, que testemunhou a sua fé em Jesus Cristo, não temeu os poderosos, né, deste mundo. Os mártires confiaram inteiramente no Senhor, a ponto de dar a sua vida por causa do Evangelho. E esses santos que celebramos hoje foram martirizados lá na região da Coreia, né? Então o Evangelho chegou lá por volta de 1836, com o trabalho incansável de alguns leigos, depois alguns missionários franceses, né? Então, durante um bom tempo, a igreja foi sustentada pela vida de oração dos leigos. Depois os padres chegaram, né, para ministrar os sacramentos, mas devido à perseguição religiosa, então foram martirizados André, né, que era um sacerdote, Paulo, que era um leigo, e outras pessoas também que estavam, né, cuidando da evangelização, da catequese, da liturgia, né, da pregação, da caridade. Olha, a igreja de Jesus é a igreja perseguida. A igreja prolonga na vida o sofrimento do próprio Cristo. Por isso que a gente tem que fazer memória, recordar, né, trazer para o nosso presente a vida dessas pessoas que, por amor a Cristo, por entender que fazem parte da família dos filhos de Deus, deram a sua vida por causa do Evangelho. Eles foram martirizados. Tá vendo? Então, olha que bonito, né? Uma igreja que estava nascendo, crescendo, com o trabalho dos padres, dos leigos, né? Na igreja todo mundo tem lugar. Não existe concorrência entre padres e leigos, não, né? Cada um tem o seu papel, a sua função, o seu ministério dentro da igreja. E como igreja a gente se ama, a gente procura compreender, procura ajudar o outro, né? Também no exercício do seu ministério, né? Da sua coordenação, da sua direção, e assim a gente vai construindo, né, o reino de Deus. Jesus iniciou, né, mas confia a sua igreja, né, a construção do seu reino. E esses homens lá na Coreia, né, e também mulheres, não mediram esforços para que o Evangelho fosse anunciado na sua simplicidade e na sua verdade. Mas o mal presente do mundo, né, os poderosos, né, hostis ao projeto de Deus, quiseram acabar com a igreja, mas a igreja não morreu, a igreja continua, né, porque quanto mais gente morre em nome da fé, por causa de Jesus, mais desperta também outras pessoas a darem sua vida por causa do Evangelho, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então sejamos corajosos, não tenhamos medo de falar de Jesus, de professar a nossa fé, que o Senhor está conosco. O Senhor está presente na sua igreja, o Senhor nos ama, o Senhor nos fortalece por meio dos sacramentos, por meio da palavra. O Senhor nos apresenta os santos e santas, né, como exemplos de fidelidade, de discipulado, de vida cristã, né, doada, ofertada para a causa do reino. Que o Senhor então nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.